Olá pessoal, estamos aqui no espaço de podcast na sala de Logos, aqui no Memorial Anakin, e a gente vai falar hoje sobre os Caminhos de Valor, que é um podcast especial para falar sobre empreendedorismo, e a gente está aqui hoje com o Maico, com a Camila e com o Gustavo Piardi para falar sobre empreendedorismo. O Maico, né? Ele é do Sebrae, e a Camila também do Sebrae, e eu e o Gustavo somos do Sicredi. Eu sou o Francisco Ferreira, tenho o prazer e a honra de estar com vocês aqui hoje. Então, Maico, te apresenta para nós aí, fala um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre o Sebrae e sobre esses caminhos que o empreendedorismo faz dentro da nossa região. Primeiro que quero agradecer a vocês, ao Sicredi, ao Gustavo, a ti, pelo convite de estar aqui. Para nós é uma honra poder iniciar um relacionamento com o Sicredi Caminho das Águas, que pega uma região com um potencial de desenvolvimento econômico tremendo. A gente estava olhando os dados dessa região, falando um pouquinho sobre vocação, sobre competências para poder tornar essas vocações de fato geradores de emprego e renda. E tudo isso passa pela pauta do empreendedorismo. Eu costumo dizer que muitos de nós, se eu posso falar de mim, eu fui criado para não ser empreendedor. Fui criado numa escola tradicional, com valores tradicionais, onde o grande objetivo era ter um bom emprego. Só que essa matriz ela tem mudado drasticamente nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, e o empreendedorismo ele vem com uma grande chave dessa mudança. Uma coisa que para mim foi surpresa, talvez para o Gustavo nem tanto, né, Gustavo? Mas esses dias o meu filho me perguntou o que era CLT. Né? Tem um meme, né? Tem um meme, e o quanto esse meme, né, a estrutura memética, né, enfim, o quanto isso influencia, né, no futuro e nas crenças. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado quando ele trouxe um fator pejorativo com relação à CLT. E eu chamei ele para conversar, sentei com ele, tem 10 anos, conversei com ele, perguntei de onde vinha aquilo e fiz o trabalho de pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, de uma plataforma ou de formas de se pensar futuro, de formas de a gente criar os nossos filhos, o conceito de empreendedorismo, talvez não com esse nome, ele ganha força inclusive nas nossas crianças. Então, a gente percebe que aquilo que eu fui criado já não existe. Bom, se isso não existe, o que a gente vai colocar no lugar? Alguma coisa a gente precisa colocar no lugar. E eu acredito, aí de forma muito pessoal, que o empreendedorismo é uma possibilidade. Só que, da mesma forma, esse conceito ele precisa ser um pouco melhor explorado, porque tem vários tipos de empreendedorismo e de formas de empreender. Mas eu vou passar a palavra para o meu amigo, colega Gustavo, que também compartilha de muito, que uma coisa interessante, né? A gente tem uma relação anterior e muitas vezes a gente sentava para discutir isso, né? Qual é o futuro para desenvolvimento? É indústria? É serviço? É sociedade com base em serviços? Lembra que a gente discutia muito isso? Para que lado o mundo vai? Então isso é muito importante porque, afinal de contas, hoje, vocês representam uma instituição com um forte poder de mudança do território onde vocês estão inseridos e nós também. Então, nós podemos ter esse tipo de discussão, eu acho que a gente consegue clarear um pouco melhor as formas de atuação que a gente pode estar somando aí para o futuro. Perfeito, vamos lá então, prazer estar aqui com vocês, Francisco, obrigado pela receptividade, Maico, Camila, obrigado por terem aceito o convite de estar aqui conosco, trocando essa ideia. Eu acho que tem um ponto aí bem importante, nessa fala que o Maico introduziu, que é a gente olhar para o conceito do empreendedorismo, entender que o empreendedorismo ele pode ser aplicado em várias realidades, inclusive na realidade do CLT. Exato. Mas o que está trazendo hoje, eu também passo por isso com o meu filho, o que está trazendo hoje, a gente nunca pode ignorar assim, os grandes movimentos, Então, por que isso hoje virou uma pauta? E o CLT que antes, se eu fosse falar com meu pai,
CLT ainda mais, né? Um concurso com estabilidade era o suprassumo, né? Então, por que inverteu isso? Eles não têm muita noção, né? As crianças aí, ou adolescentes até, mas tem uma intenção por trás, né? E eu acho que quando o Maico fala da nossa responsabilidade, né, enquanto cooperativa, da nossa responsabilidade enquanto Sebrae, de dar qualidade para esse empreendedorismo, né, a gente está falando da parte boa dessa intenção. Mas tem também a parte ruim dessa intenção, que é daqui a pouco, cara, deteriorar, né, relações de trabalho, relações econômicas, que elas, se a gente deteriorar elas, né, na CLT ou na relação entre duas empresas, vai ser ruim de qualquer forma, né? A gente vai estar alimentando a escassez. Então a gente, tudo bem, né? Vamos usar esse CLT ruim para impulsionar o empreendedorismo de qualidade, de oportunidade, que eu acho que essa gurizada tem, né? A gente acabamos de fazer, um final de semana atrás, o Hackathon, né? O nosso Hackatime, que é o nosso Hackathon, lá em Campo Bom. 52 jovens, e o pessoal fica dizendo que a juventude não quer nada com nada. Cara, saiu 9 projetos ali excelentes. Tem um que a gente quer apoiar, vai dar continuidade. O menino me mandou mensagem ontem, tá super interessado em seguir. Então esse empreendedorismo eu acho que a gente tem que fomentar. Agora também mostrar para eles as diferenças, né? Aquele empreendedorismo precário, aquele empreendedorismo que que se alimenta da escassez, né? Como eu trouxe antes, eles também têm que saber reconhecer e identificar para não cairmos, né? Porque não tem modelo de desenvolvimento com ele. Vai ter modelo de desenvolvimento se a gente conseguir transformar esse CLT ruim, né? Num empreendedorismo que agrega valor. E eu acho que o desafio tá aí, a gente não pode lutar contra os movimentos que estão estabelecidos, né? Dá para se dizer que o escolher onde impulsionar. O movimento empreendedor está cada vez mais jovem e cada vez mais presente, né? E Camila, tu que é analista do Vale do Paranhana, que é uma região que foi praticamente durante muito tempo, né, o berço do calçado, principalmente do mercado interno. Como está isso lá? Isso está vindo hoje o empreendedorismo como uma nova possibilidade de negócio para justamente essa juventude que está chegando se desenvolver de outra forma, a não ser o calçado? Vamos lá, eu sou a Camila, então, analista, tendo aqui o Paranhana, já estou no Sebrae há um tempo, e a gente vê diversas e diferentes realidades. Eu sou nova aqui na região, então conhecendo um pouco a realidade daqui, né, cada município tem a sua característica, mas quando a gente fala de empreender, né, existem duas situações, né, eu acho que nasce muito de uma oportunidade, de uma necessidade, né, ou de uma visão estratégica de um negócio, e a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala, e vê isso todos os dias, né, que é a nossa área de atuação do Sebrae. Muitas vezes tu tem o sonho de empreender, mas tu não usa nenhum tipo de estratégia para cuidar do teu negócio, da tua ideia, mesmo que seja dentro, né, já de algum espaço. A importância de buscar um pouco mais de conhecimento para estruturar melhor e não se frustrar ali na frente, né? Então a gente pensa muito por esse lado, mais da estratégia, de como ser sustentável, né? Quando a gente pensa no empreendedorismo. A realidade aqui que tu trouxe do calçado, para mim, ainda ela é um pouco nova, então eu não tenho muita experiência, eu não posso compartilhar essa informação, contribuir. Tô aprendendo também, né? Como eu trago, é uma região um pouco diferente aí. A gente tem esse aprendizado, atendi muitos já ateliês, enfim, o pessoal que trabalha nessa área, mas ainda tô em construção, né? Mas sim, a realidade ela eu acho que tu ter uma ideia e empreender vai te trazer muitas possibilidades, inclusive de uma receita maior do que um CLT. Mas aí, para que isso aconteça, eu tenho que entender como fazer isso, né? E não só deixar no campo da sorte, né? Enfim, então é uma construção e o nosso trabalho vem muito voltado, assim, para isso, né? Para ajudar com conteúdo e com orientação, assim como eu tenho certeza que o Sicredi faz dentro do trabalho com os cooperados, né? Bom, eu então sou Francisco Ferreira, como eu falei no começo, vou me apresentar aqui também. E eu hoje estou no Conselho de Administração do Sicredi como vice-presidente, mas eu também tenho um negócio, né? Fora o Sicredi, eu tenho um orquidário comercial que foi um sonho de infância,
Lá com 7 anos eu comecei a colecionar orquídeas, mas eu tinha um futuro programado, né? Meu futuro programado era trabalhar numa fábrica de calçados, assim como meu pai trabalhava, meu irmão trabalhava, meu outro irmão também trabalhava. Então era um futuro desenhado, né? Porque o calçado ele tinha muito isso. Inclusive eu falei há pouco aí com vocês que o calçado é uma empresa inclusiva, né? Ela pega diferentes capacidades das pessoas, consegue juntar, porque é um trabalho muito manual, né? Muito artesanal. Entre uma operação de produzir um sapato, são mais ou menos 100 operações até tu ter um sapato dentro de uma caixinha, né? Então precisa muita mão, né? Muita gente precisa botar a mão ali, então isso precisa de muita mão de obra. Mas logo eu percebi, embora eu tenha ido para o curtume e me formei técnico em curtimento, adoro até hoje couro, gosto do cheiro, só uso couro, então eu tinha essa pegada muito viva dentro de mim, né? Apaixonado pelo que eu fazia, mas as orquídeas eram algo que brilhavam mais do que o próprio couro, né? E aí em 2013... depois de 24 anos trabalhando em curtume, eu resolvi empreender e abrir um orquidário, porque o curtume dava sinais de que ia terminar, ia fechar as portas, né? E ainda fiquei mais 1 ano trabalhando no curtume e com o orquidário, então fazia isso aos finais de semana. E aí nesse momento é que tu vê como iniciativas como o Sebrae, como apoiadores, como o Sicredi, né? Que foram 2 apoiadores que eu tive. O Sebrae, eu fiz um curso sobre floricultura, que não era um orquidário, mas era sobre floricultura, deu muita base, perto. né? Tava perto. E o Sicredi foi o que me ajudou a impulsionar o meu negócio também, por causa de linhas de crédito, né? E aí eu comecei com um bloco de produtor rural, porque eu produzia e vendia, então era um caminho que conversava um pouco com o Sicredi. Mas aí que tu começa a aprender, né, aquilo que tu não aprendeu na escola, né? Tu aprende no dia a dia a fazer conta, a fazer planilha, a fazer planejamento. E aí eu gostaria de pedir para ti falar um pouquinho sobre isso, Maico. O quanto o empreendedorismo hoje que inicia, como a gente vê que tem esse movimento, está preparado para empreender. E o quanto o Sebrae consegue ajudar nesse momento. Perfeito. Parabéns pela trajetória. Eu particularmente também gosto muito de orquídeas. E hoje, deixa eu só completar, eu me orgulho de ser o 5º maior exportador de plantas de coleção do Brasil. Olha aí. Então, é um negócio bem nichado, eu não faço quantidade, eu faço qualidade, né? Então, dentro do universo das orquídeas tem toda uma parte que é a parte técnica, né? De qualidade, de comparação, existem competições, prêmios. Então, eu trabalho nessa área. Que bacana. Antes de eu responder a tua pergunta, só ressignificar, né? A gente não é contra o CLT, né? É importante dizer isso. Exatamente. Porque ele é importante, porque ele é necessário. E são as regras que a gente tem hoje, né? Quando eu trouxe o exemplo é porque esse movimento, né, de força ao empreendedorismo, ele tem sido cada vez mais intenso no nosso dia a dia. Bom, com relação à questão, né, de empreender, de escolher empreender, Camila trouxe isso muito, muito, muito de forma clara, né? Tem 2 tipos de empreendedorismo. Aquele que é por oportunidade, onde eu deslumbro algo que pode me trazer algum retorno e eu vou explorar isso. O teu exemplo, ele é muito prático, né? Porque por mais que você sentiu que o curtume ele dava sinais, você gostava disso, você entendia disso, é uma paixão, era o teu core business de alguma forma e que você utilizou o teu conhecimento diante talvez de uma oportunidade / necessidade, que é o segundo conceito, né? Quando a pessoa, nós costumávamos dizer há um tempo atrás, quando nós não tínhamos situação de pleno emprego, quando não se conseguia a carteira assinada, o vínculo empregatício, as famílias precisavam se alimentar, precisavam viver, e aí o empreendedorismo ele nasce a partir desta necessidade. O que é interessante? É interessante que o futuro desse empreendedor ou dessa empresa, ele é diferente se ele for por oportunidade ou se ele for por necessidade. Por quê? Olhar para um negócio tem várias facetas, tem o planejamento, tem a questão de venda, de comercial, de organização financeira, de gestão de clientes, de organização.
E muitas vezes que é a maior parte no Brasil, infelizmente, que é o empreendedorismo por necessidade, acaba que muitos não nos procuram no início. Nos procuram. Muitos, a grande maioria, né? Nos procuram quando a situação está complicada, está bagunçada, quando às vezes o fechar as portas, infelizmente, é a melhor alternativa. Então, por esse motivo que cada vez mais a gente tenta se posicionar dentro das nossas regiões como algo que o empreendedor deveria procurar antes de tomar a decisão, ou se tem a necessidade de pelo menos planejar, de pelo menos entender um pouco, né? A gente tem hoje a questão do MEI, por exemplo, né? Se a gente olha a densidade empresarial dentro dos territórios, mais de 50% são MEIs, né? E esses MEIs, inclusive, em torno ali, não vou me precisar o dado agora, em torno de 50% deles estão inadimplentes com relação às suas obrigações. Isso é um sinal, isso é um reflexo de que não houve planejamento, né? Então, é um pouco disso, né? Hoje, por exemplo, além do Sebrae, a gente tem a pauta do empreendedorismo felizmente presente dentro de cooperativas como vocês, como o Sicredi, dentro das universidades. É uma pauta que cada vez ela vem de forma mais ampla. Na minha graduação eu tive muito pouco, isso confesso, e hoje eu procuro, a mesma instituição a qual me formei, ela já tem isso dentro da pauta. As escolas estão colocando isso na pauta, inclusive com nossa ajuda dentro dos programas de educação empreendedora. E também, hoje a gente tem acesso à informação. Hoje, por exemplo, para eu calcular um preço de venda, né, saber calcular, fazer uma estrutura de custo, fazer um fluxo de caixa planejado, fazer um processo de digitalização do meu negócio, o próprio Sebrae Rio Grande do Sul tem uma plataforma de capacitações online, todas gratuitas, em que o empreendedor pode acessar. Então não é somente o trabalho em loco, que a gente tem muito ele, que é importante, mas também tem todo um aparato digital que a gente consegue estar presente em todos os municípios do estado. Facilidades que vêm de encontro à vida moderna, né? Que é essa vida mais acelerada, onde a gente às vezes está no carro, escutando um podcast, dirigindo e aprendendo, né? Vem ao encontro de tudo isso, exatamente. Aproveitando o gancho, né, da fala do Maico, eu acho que quando a gente fala de negócio e as suas dificuldades, né, do empreender, é que tu tem que ter um conjunto de habilidades, né? Então, às vezes, tu vai fazer lá o teu produto muito bem feito, vai ter o teu trabalho lá no orquidário muito bem feito, mas tu não vai ter, talvez, habilidade na parte comercial ou lá de controles. Então, aí que entram os nossos conteúdos para conseguir colaborar, né, com essa construção. E a gente vê muito também, uma fala dita por ti, Maico, que lá, eu me formei, né? Eu sou profissional da tal área, vou ter o meu negócio. Muitas pessoas nos procuram, né? E agora, o que eu faço, né? Porque não tiveram esse conteúdo e não sabem nem por onde começar. Então, nosso trabalho vem muito voltado para isso, né? Para ajudar nessa parte. Eu percebo que a gente tem, depois da pandemia, né? Eu acho que teve um grande movimento também de perda de posto de trabalho e também uma pejotização, dá para se dizer assim, muito grande, e também muitos negócios novos acontecendo, né? E juntamente com isso vem tudo isso que vocês estão trazendo, né? Que é essa questão das pessoas não estarem preparadas, mas sim estarem empreendendo por necessidade. A gente, aí eu até puxo aqui para o Gustavo, a gente tem um projeto que fala sobre incubadoras de cooperativas, onde a gente percebe muito isso. As pessoas têm toda a necessidade, têm a vontade, mas não têm o know-how para fazer e às vezes não sabem nem como começar a fazer, né? Eu acho que o empreendedorismo, tanto o individual ou o coletivo, que é o caso do cooperativismo, passa por isso, né, Gustavo? Essa falta de... A gente vê muitas cooperativas com os mesmos problemas que o Maico acabou de relatar do MEI. Empresa, exato. Então, o Sebrae, eu acho que presta esse serviço, assim como a gente lá com a incubadora tenta também alcançar isso, né?
Porque o único jeito é a educação que a gente não teve previamente fazer depois, né? Só não pode ser tarde, né? Eu até queria aproveitar para resgatar um ponto, né, que eu acho que quando a gente começou ali falando do CLT e do empreendedor, eu fiz uma anotação aqui, né? Hoje eu acho que um ativo raro é o CLT empreendedor. O intraempreendedor. Que a gente chamava de intraempreendedor. Então, o conceito do empreendedorismo, né, as habilidades que a Camila acabou de trazer, elas são importantes no sentido também de quem quiser trilhar uma carreira de funcionário, né, de colaborador. Hoje está cada vez mais necessário, né? Então, eu queria fazer esse preâmbulo aqui para não perder, né? Fui ouvindo e fui anotando. E com relação à incubadora ali, né, eu acho que tem... esse movimento ele tem ganhado potência, né? Eu atuo já há uns 15 anos, eu acho, mais especificamente com inovação. Inovação e empreendedorismo andam muito junto. E isso começou a fazer parte, né, dos currículos das escolas, das universidades, porque, puxado talvez por isso, né, Francisco, que tu relatou, esses movimentos de mercado, as pessoas começaram a ver, eu não vou formar um aluno só para ser empregado, né? Eu não tenho futuro programado mais, né? Então eu preciso preparar ele para outras realidades. E aí as incubadoras, elas também entram nesse contexto, porque uma coisa é eu reunir um conjunto de habilidades, que foi o que a Camila falou. Outra coisa é eu conseguir transferir isso para o meu negócio. E as duas coisas são difíceis e complexas. E quanto mais o negócio é complexo, mais apoio ele precisa nesse sentido. Então, uma incubadora tecnológica, por exemplo, ela dá conta da complexidade que é desenvolver um novo produto com valor agregado alto que às vezes não tem o mercado preparado. E a incubadora de cooperativas, ela também faz isso, né? Ela provoca esse modelo de negócio que é o cooperativismo, que daí a gente pode entrar numa outra vertente, né? Que é um modelo de negócio sustentável por natureza, e que é pouco explorado, né? Ela provoca esse modelo de negócio a se estruturar. Então a gente falou, a gente tem na incubadora dois públicos-alvo, né? São coletivos que estão querendo abrir um novo negócio que pode ser uma cooperativa, e muitas vezes, porque não é falado, porque não é discutido, porque é pouco estudado, o cooperativismo nem entra em pauta como uma possibilidade. E outro que há cooperativas que já existem, mas que estão desestruturadas e que precisam desse apoio. E é muito legal fortalecer esse tipo de negócio, porque é um negócio que é sustentável por natureza, distribui renda por natureza, né, e exerce vários outros fatores, que daí a gente entra nos princípios do cooperativismo, né, de interesse pela comunidade, desenvolvimento local. Então, fomentando cooperativas, eu consigo comparar, a gente já tem, né, Francisco, se a gente olhar lugares onde cooperativas bem-sucedidas estão instaladas, os números de desenvolvimento humano, de IDEB, eles mudam. Então, cara, eu estou investindo num negócio que vai mudar uma realidade local. Então, a incubadora, para nós, ela tem esse viés, né? A gente botou ela, pendurou ela lá no desenvolvimento econômico local, e através de novas cooperativas ou de fortalecer cooperativas existentes com habilidades empreendedoras, né, transferidas para o negócio, a gente, com o tempo, quanto tempo não sei, né? Mas com o tempo a gente consegue ir mudando a realidade local. Eu até puxo essa fala do Gustavo aqui para uma realidade que a gente encontra também quando a gente vai atrás do que a gente chama de coletivos, né? Para formar uma cooperativa. Então a gente se depara muitas vezes com pessoas de uma idade mais avançada fazendo alguma coisa em comum, que às vezes não é nem para buscar uma renda, mas sim para buscar uma atividade. Né? E aí eu trago um assunto que eu pesquiso muito, que são as pessoas com mais de 50, mais de 60 anos, inclusive o empreendedorismo nessa fase da vida, né? Buscando justamente uma longevidade maior, mas de uma forma que se sinta ocupado, né? Então, porque hoje é comum a gente escutar que as pessoas têm 80, têm 90... tem 100 anos, daqui a pouco tu vai escutar o teu vizinho dizendo, o meu amigo lá tá com 110, o outro vai dizer, eu conheço um de 115, isso vai acontecer. É uma coisa que depende muito, claro, do preparo para chegar, né? Eu sempre falo que o bem-estar financeiro, que é uma das saúdes na vida das pessoas, ele é um dos fatores, mas tem outros, né, ligados à amizade, ligados a exercício físico, alimentação.
E o endividamento também, né? Que aí conversa diretamente com esse preparo que o Sebrae traz e com as coisas que o Sicredi também consegue alcançar, uma delas a educação financeira. Dentro desse movimento, né, a gente falou dos jovens, esse pessoal mais velho já está vindo, já está aparecendo aqui no Rio Grande do Sul também. A nível de Brasil, eu sei que esse fenômeno está acontecendo, né? Mas o Sebrae já está percebendo isso, esses movimentos? Sim. Há mais ou menos 4 anos atrás, a gente iniciou um movimento de foresight para pensar a nossa atuação a nível de 2035. Né? E esse movimento ele foi todo cocriado dentro das 9 regionais que nós atuamos, junto com lideranças locais. Mas não somente as lideranças tradicionais, aquelas tidas presidentes de entidade e tudo mais, mas também líderes comunitários, pessoas que de alguma forma se envolvem naquele território. E dali a gente partiu para 14, aquilo que nós chamamos de economias portadoras de futuro. Então a gente tem as economias tradicionais, ou no Plano Rio Grande hoje denominadas economias de sustentação, mas também a gente tem essas novas economias que surgem a partir, por exemplo, desse movimento da economia prateada, que esse foi o nome ao qual a gente deu. Junto com a economia prateada veio o turismo de experiência, Blue Economy, economia criativa, enfim, são 14 novas economias que hoje as 9 regionais do Sebrae Rio Grande do Sul. Importante dizer que esse movimento ele também foi nacionalizado, então isso também está acontecendo a nível Brasil, mas eu posso falar aqui do nosso estado. Cada uma das regiões possui, né, novas economias portadoras de futuro dentro do rol de projetos, de iniciativas para o desenvolvimento daquele microterritório. Agora, para além dos desafios, né, do público 60+, tu trouxeste alguns, né, a ocupação, né, essa pessoa se manter ocupada, se manter ativa, as questões de endividamento, a gente percebe um movimento hoje, né, com relação aos empréstimos, que um neto, um filho acaba pegando no nome, né, do seu pai, do seu avô, por exemplo, e isso acaba impactando muito a qualidade de vida dessa pessoa. Ao mesmo tempo, também a economia prateada, ela vem como oportunidade, né, de empreender em áreas que esse público consome, porque em grande maioria é um público que ele possui renda, né, ele possui recursos, e ele está numa fase da vida que ele quer viver. Então, que novos negócios a gente pode estar criando a partir disso? Turismo, por exemplo. A gente fala muito do turismo de viagens fora do estado, fora do país, mas existe o turismo de final de semana. Será que, por exemplo, o nosso turismo regional, que ele está adaptado para receber pessoas de 60+? É uma pergunta que eu faço, porque aí tem oportunidade. Então, nós estamos olhando para isso já há algum tempo, nós estabelecemos inclusive alguns produtos, soluções para poder despertar esse senso de oportunidades, ao mesmo tempo entender como que as pessoas dessa faixa etária se comportam, qual é a persona deles. E ao mesmo tempo, a gente está falando de 60+, mas é importante eu trazer um outro tema que ele conversa com isso, mas também conversa com o que o Gustavo trouxe, que é a questão dos nossos jovens, da necessidade do desenvolvimento de novas lideranças. Porque a gente tem hoje, né, essas pessoas ocupando cargos, ocupando posições de liderança em instituições e tudo mais, mas a gente vê pouco, né? Gustavo até trouxe um exemplo ali do movimento que tinha 50 jovens querendo empreender. Mas quando a gente entra dentro das instituições, a gente percebe uma crise de novos líderes. Então é importante também a gente promover esse encontro do 60+, da economia prateada, com os nossos jovens, porque os nossos jovens têm muito a aprender com eles e também têm muito a ensinar, principalmente em termos de tecnologia, de utilização. Então fica aí uma dica até mesmo para a gente poder ter um podcast somente sobre isso, sobre desenvolvimento de novos líderes.
Essa conexão que tu traz é importante, assim, porque eu acho que o público mais jovem empresta todo esse know-how que eles têm em tecnologia e o público mais, não vamos falar idoso, vamos falar os 60 a mais, empresta toda a sabedoria que está ligada à paciência, ao esperar, né? Eu percebo que os jovens estão muito afoitos, dá para se dizer assim, né? Para chegar a um posto de liderança sem ter um alicerce preparado, né? Tem muita coisa para acontecer até tu chegar ao topo, né? Tem uma escada para subir. Não adianta pular direto pro degrau Eu até de queria cima. trazer, Francisco, um ponto que está ligado a isso, né? Que eu anotei aqui, como eu também circulo muito nesses ambientes de inovação, o que eu tenho percebido é isso, assim, né? No início, quando a gente começou a falar de startups e tal, a gente estava falando daquela gurizada que estava numa garagem, né? E agora eu vejo que tem muito mais espaço, eu não sei se para os 60 a mais, né? Mas vamos botar um 40 a mais aí. São os negócios que às vezes estão melhores preparados, porque é alguém que já tem justamente essa experiência e que está enxergando uma oportunidade de mercado e que está numa janela ali de comportamento, porque a idade é um número, né? Mas tu tem o comportamento, então está interessado, está buscando. E aí são negócios muito bem estruturados muitas vezes, né? São as melhores startups, né? Talvez elas estão na mão dessas pessoas que já têm uma idade um pouco maior porque têm esse conhecimento. E tem também a oportunidade da gurizada que está iniciando, que tem ainda esse movimento, né? Justamente ter daqui a pouco um mentor, uma mentora, um conselheiro, uma conselheira, né, que pode trazer daquele mercado que está atuando, conhece, né, alguns insights, alguns aprendizados. Então, eu acho que esse movimento ele já foi muito mais distante, né? Parecia que essa turma nunca ia entrar numa startup. Hoje a gente vê muitos fundadores e bons fundadores já com uma idade mais avançada, justamente por ter já uma experiência, né? Já conhecer o mercado, já conhecer o negócio em si, e isso reflete na qualidade do empreendimento, né? O papo tá bom, mas a gente precisa ir indo pros finalmente. Eu vou só deixar aqui um espaço para vocês falarem de como conectar com o Sebrae também, né? Porque eu acho que quem vai estar aqui com a gente assistindo também vai gostar do papo e vai querer saber como faz isso, né? Embora eu sei que vocês publicam isso, que vocês divulgam, mas sempre é bom onde tem espaço falar, né? Perfeito. Agradecemos a oportunidade e, quiçá, podemos fazer muitas parcerias para o desenvolvimento dos 33 municípios que compõem o Sicredi Caminho das Águas. Estamos à plena disposição para acessar o Sebrae. Então, a gente tem por telefone a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. Também temos o nosso portal, que lá tem acesso ao WhatsApp, ao chat, né, tudo com profissionais one-to-one, que é o www.sebrae-rs.com.br. Inclusive lá é possível consultar todas as nossas capacitações gratuitas, maior parte delas, né? E no caso aqui que nós falamos pela Regional Sinos Caí Paranhana, nós temos 3 unidades de atendimento, uma em Canoas, uma em Novo Hamburgo, uma em São Leopoldo, e temos salas do empreendedor em praticamente todos os municípios junto à prefeitura. Com relação à metropolitana, né, que pega também os municípios da base de vocês, temos sede em Gravataí e Porto Alegre, e os canais digitais são os mesmos, os quais eu passei aqui. Também, né, ficamos à disposição caso alguém queira fazer uma visita, receber uma visita em loco, gratuita, é importante dizer isso, né? A gente também fica à disposição por meio desses canais. Muito obrigado, Maico. Camila, quer deixar uma palavra final? Obrigada pela oportunidade, para nós é importante também divulgar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu atendo aqui o Paranhana, então através dos canais compartilhados aí pelo Maico podem direcionar para o meu contato e a gente fazer um bate-papo aí ao vivo. Nosso trabalho ele é muito voltado para o desenvolvimento mesmo dos pequenos negócios e podem contar conosco. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade, acho que foi uma boa conversa, dá vontade de ficar mais, né? Uma boa conversa. E também aqui da parte do Sicredi Caminho das Águas, né? A gente está com 26 agências
físicas esse ano, inaugurando mais algumas, né? Então, todas as nossas agências estão à disposição aí para quem quiser, né, falar não só de produto financeiro, mas vou colar aí nessa orientação aí que a Camila e o Maico passaram, né? Quem quiser saber mais sobre o seu negócio, a gente se coloca também como consultor e onde for, né, aderente, a gente encaminha para o Sebrae aí, se for o caso. E acho que em breve com mais conexão com o Sebrae ainda, conforme as conversas de hoje aí, a gente provavelmente vai ter novidades logo em seguida. Então, pessoal, muito obrigado. Esse aqui foi o primeiro episódio do podcast Caminhos de Valor e já estamos ansiosos aí pelos próximos. Muito obrigado.